E aí, pessoal, de novo aqui, trazendo para você o benefício da dúvida, né? O que é bastante natural a gente debater ideias, discutir temas polêmicos, porque nós não temos ainda uma verdade absoluta. Venhamos e convenhamos. O que nós temos por aí, pessoal, são parâmetros científicos impostos pelo sistema à sociedade. São regras científicas e diversas teorias que foram criadas apenas, na minha opinião, para poder delimitar o livre pensamento do ser humano. Mas por que eu estou dizendo que o sistema científico vigente é uma imposição e não um compilado de informações que estão disponíveis para nós e que são passíveis de serem analisadas e eventualmente descartadas? Está na cara de que essas ideias científicas fantasiosas, elas são enfiadas goela abaixo da sociedade e a gente não pode questionar. Se você levantar uma pequena dúvida a respeito de alguma regra científica já estabelecida, você no ato é considerado como analfabeto. É interessante como o ser humano pode escolher a forma como ele quer viver, pessoal. Às vezes eu imagino, né, que a vida parece que tem dois botões. Existe o botão da ignorância e existe o botão do conhecimento. E se você escolhe apertar o botão da ignorância, você vai viver a sua vida até o final, sabe, sem ser incomodado por verdades que estão, digamos, pulsando como um sinal vermelho na escuridão. Você simplesmente não vai enxergar essas verdades. Mas elas não vão deixar de existir apenas porque você vai ignorar a existência desses fatos que são, sabe, gritantes. Você está entendendo? E aí, do outro lado tem um botão da verdade, o botão do conhecimento, que você pode acionar e de repente todo o seu mundo de fantasia, depois que você aperta esse botão, ele vai ruir. E é disso, na minha opinião, que quem é da área da ciência ou é defensor do modelo heliocêntrico foge o tempo todo. Ele foge dessas verdades que compromete a vida tranquila que essas pessoas levam, sabe, escondendo a verdade por debaixo do tapete. Não tem graça uma vida assim. É uma vida baseada em mentiras, baseada em ficção científica. E aí, quando eu vejo uma espécie de conivência de certas pessoas para a manutenção do erro, eu me sinto impelido, cara, a falar, a pelo menos mostrar o outro lado da moeda. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou analisar um dos lançamentos que foram feitos ontem, né? Foram dois. Vou analisar o último, feito pelos russos. E esse lançamento ele foi registrado pelo Felipe Raime, do canal Café Consciência, ok? E aí eu pediria até ele que não desse strike no meu vídeo, se ele por acaso esbarrar, ok, Felipe? Estou apenas sendo combativo, cara, não estou depreciando o seu trabalho, pelo contrário, eu acho legal, sou inscrito no seu canal, então por favor, vamos debater ideias. Eu vou tentar mostrar para vocês coisas que vocês não conseguem perceber enquanto vocês estão concentrados e meio que encantados com o espetáculo que está acontecendo, certo? Vamos lá. Essa é a hora do lançamento. Olha lá. Cara, se impressiona ver. Olha aí, ó. Pessoal, atentem aí para o barulho ensurdecedor, né? Digamos, é muito alto, né? O barulho da explosão aí do combustível. Olha só. Impressionante, né? A queima de combustível aí, rapaz. Olha. Quer dizer, até agora está sendo gravado ao vivo. Desapareceu, isso devido à escuridão, porque é à noite, né? De dia eu acho que ainda daria pra ser filmado, né? Mas como está à noite... Vamos lá, vamos ver. Eu gostaria que vocês atentassem para o áudio. Prestem atenção como o áudio é perfeito. Já está na animação. E vejam em qual altitude o foguete se encontra, pessoal. Atentem aqui para a telemetria. 20 quilômetros de altitude acima da superfície da Terra. Olha lá. Vocês estão vendo, hein?
Nesse exato momento, esse foguete está a 69 quilômetros de altitude acima da superfície da Terra. Teoricamente, em relação à estação espacial, né, que está a 400 quilômetros de altitude, ele está muito baixo, né, relativamente baixo. Vamos continuar. (70, 71 de altitude). Olha o que ele falou, o som. Olha o que o Felipe falou, o som ainda é do foguete. Não é interessante isso? Cara, raciocine comigo. Eles não conseguem fazer imagens desse foguete subindo. Mas porque talvez eles aleguem que não há tecnologia, não há uma câmera capaz de filmar o foguete subir a essa altitude, né? O que é impressionante, né, cara? O que se torna muito engraçado isso. Mas o áudio nós podemos ter perfeitamente, pessoal. Você está escutando o combustível entrando em combustão e o barulho que faz, né, na queima do combustível. Curiosamente, você escuta o áudio perfeitamente, mas a Agência Espacial Russa não conseguiu colocar uma câmera capaz de captar os dois elementos, que seria o áudio e o vídeo. Tá aí, o Felipe Jaime acabou de dizer, vocês ainda estão escutando o áudio do foguete, da queima de combustível. É a primeira pergunta que eu estou fazendo, por que eles conseguem captar perfeitamente o áudio, mas não conseguem fazer o vídeo dessa subida desse foguete? Essa parte aqui é interessante. Escutem aí. Questionário segundo isso vai para onde? Para a órbita geoestacionária da Terra. Tem dois satélites aqui. E dois satélites de comunicação. Fazer broadcast, Para melhorar a cobertura de internet, olha aí. no território da Rússia. Para cima de mim, cara. O sinal que chega na sua TV, que chega no seu celular, que conecta a internet no seu computador. Você acredita que esses sinais são emitidos por ondas que provêm de satélites que estão em órbita da Terra, cara? Você realmente acredita nisso? Pois eu vou lhe dizer que novamente você foi enganado. De fato, existe comunicação via satélite, mas isso representa apenas 1% de toda a comunicação no globo, cara. Não é nada, né? O que realmente conecta esse planeta são cabos submarinos que cruzam todos os oceanos deste mundo e conduzem 99% de toda a comunicação necessária, cara, internacionalmente. Você de novo, lamento, foi enganado, cara. Não é por falta de informação, é por falta de disposição de correr atrás das informações. Eu separei esse trecho aqui do vídeo para que vocês atentem para o comportamento e a maneira com que o físico ele comenta de forma desmotivada essa parte do lançamento. A gente vê que ele está um pouco desconfortável, ele não tem muito o que argumentar. Porque no fundo esse coitado sabe que se trata de algo estranho. No fundo esse coitado ele deve ter a noção, porque é um físico, esse cara é formado em física. Ele sabe que nessa parte a ciência deve muito à humanidade em explicações. Vejam o que é que ele fala aí. Por que fizeram animação? Porque todo foguete, quando chega a uma determinada altitude, a câmera já não pega mais, né? Ele falou, por que fizeram animação? Porque todo mundo sabe, eu não sei, né? Que quando o foguete chega a uma determinada altitude, a câmera já não consegue mais captar as imagens. Como é isso, cara? Eu queria entender isso aí. Ele está falando em relação a alguém que está no plano terrestre mirando no foguete, né? E aí ele alega que seria impossível captar as imagens porque o lançamento foi feito à noite. Não tem como captar a imagem do foguete entrando na escuridão. Meu Deus do céu. E aí eu e você a gente tem que simplesmente bater palma e bater continência, né? Não, legal, cara, isso é ciência. Negado, garoto. Negado. Tem pessoas acordadas e pensando e raciocinando ainda. Como é que você quer fazer a gente acreditar, cara, numa balela dessa? Primeiro, na minha opinião, cara, tem videogame, PlayStation, que consegue fazer,
que conseguem fazer imagens mais realistas do que essa merda aí. Um PlayStation, cara. As imagens de um videogame conseguem ser mais empolgantes do que essas animações, cara, feitas pelas agências espaciais. Pela madrugada. E aí eu levanto um questionamento. Poxa, quer dizer que um amador com um Nikon P900 ou um Nikon P1000 mirando na Lua, cara, que está a 384 mil quilômetros de distância, ele vai conseguir fazer imagens nítidas da Lua, mas o cara com a mesma Nikon, ele não vai conseguir captar a imagem desse foguete entrando na escuridão, rapaz. Com essa labareda de fogo aí que sai atrás do foguete, rapaz, que é o combustível entrando em combustão. Não tem explicação isso, rapaz. É só assim. Essa ciência astronômica atual, ela dá uma explicação qualquer, né? Apenas para dar uma satisfação, e pede para que as pessoas fechem os olhos e sigam suas vidas. Não pode ser assim. Onde está a lógica disso aí? Apenas se questione. O cara com a câmera, ou um telescópio, não precisa ser um Nikon, mas o cara com um telescópio vai conseguir ver nitidamente a Lua, que está muito mais longe do que o foguete consegue ir. Eu queria saber por que essas pessoas não fazem raciocínios lógicos. Parece até que elas são proibidas de tocarem no que é óbvio, naquilo que é muito evidente. Sabe? É como se elas só quisessem fazer comentários baseados em ideias mais complexas, onde necessite de algum cálculo matemático elegante, alguma coisa assim. Porque o que é simples e fácil de explicar, essas pessoas elas evitam. E é onde justamente eu percebo que toda a farsa se desmonta quando a gente olha para como a natureza funciona, pessoal, para como as coisas desse mundo funcionam de maneira muito simples. Atentem para os dados que estão sendo mostrados aqui logo abaixo, ó. A telemetria está mostrando que a essa altitude o foguete estava a 104 km de altitude acima da superfície da Terra. Segundo o físico, não se poderia captar câmera nenhuma. E ele vai dizer mais na frente, eu vou mostrar. Segundo ele, com câmera nenhuma se poderia captar a imagem desse foguete enquanto ele sobe. Essa parede é bem interessante, pessoal. O internauta faz um comentário bem desconcertante. Veja como é que ele fica. Me diz aí, qual câmera, qual lente filma um foguete que já chegou a 155 km de altitude? Esse foguete é uma piada. Vou te dar aqui. Veja como é engraçado. O cara pergunta qual é a câmera, sabe, existente no mundo hoje que consegue fazer a captação das imagens de um foguete que está a 157 km de altitude, que é o que está marcando ali, ó, os dados. Você deve saber, você que está me assistindo deve saber que existem câmeras com essa capacidade de zoom, né, pessoal? E de resolução para pegar essas imagens. Se você for um cara sensato e um cara honesto consigo mesmo, o físico, para ele fazer esse tipo de afirmação, ele tem que esquecer esses dados que existem mundo afora. Dados feitos por profissionais e amadores. Por exemplo, que dizem que conseguem captar a estação espacial, a tal lata velha que está a 400 km de altitude acima da superfície da Terra. O físico, ele acabou de dizer que não é possível, não existe câmera com a capacidade de se filmar um foguete a quilômetros, que está muito mais baixo em relação à estação espacial. Então como é que vocês querem que a gente acredite que alguém consegue filmar a estação espacial que está muito acima desse foguete, pessoal? Vocês percebem que o que a ciência e os cientistas fazem é ficar tapando buracos, mas todo o resto fica à vista e a gente não pode deixar de fazer uma onda, de achar graça, sabe, de gargalhar. Eu não perco a oportunidade de gargalhar porque é muito engraçado, pessoal. Isso é evidente. O cara acabou de... Vocês ouviram no áudio. Ele acabou de descartar a possibilidade de existir uma câmera com essa capacidade de captar as imagens de um foguete que está apenas a 157 km de altitude. Muito baixo em relação à estação espacial. Como é então que se conseguem fazer imagens da estação espacial, pessoal? Hein? Essa resposta talvez ele não queira dar, né?
Porque se ele for começar a falar, talvez ele embargue a voz ou, não sei, vai se comprometer diante da sua audiência, né? Não tem como a gente levar a sério, cara, essa ciência moderna. O jeito é a gente gargalhar mesmo. Carlos faz Olha só, vamos repetir. Carai, não tem como filmar esse foguete, não. Vamos lá, me diz aí. Qual câmera, qual lente filma um foguete que já chegou a 155 km de altitude? Pra ele, não há. Foguete, Não há câmera capaz de fazer essas imagens. aqui, ó. Ele tem 58,2 metros de altura, 7,4 de diâmetro. A massa dele, sem a carga útil, 705 mil quilogramas. Me diz aí qual lente, qual câmera eu consigo filmar o foguete chegando a 36 mil quilômetros de altitude. Ele não acredita, o físico não acredita que exista uma câmera com essa capacidade de captar o foguete chegando a altitude de 36 mil quilômetros. Eu pergunto, não precisaria, cara, a câmera captar a chegada do foguete a essa altitude? Só precisaria que alguém ficasse filmando o foguete enquanto ele não chega nessa altitude, que você considera como absurda. Eu não, pela tecnologia que existe hoje, cara, de suporte de satélites estacionários, né, que vocês dizem que existe, daria para fazer imagens perfeitamente. Mas o que eu estou questionando aqui é por que você está afirmando que não há condições ou tecnologia para se captar imagens desse foguete enquanto ele está no percurso até chegar a essa altitude. Você está colocando um limite, você está colocando uma barreira. A 36 mil quilômetros é muito impossível, não se pode. E aí, mais na frente, veja o que é que ele diz. Me diz aí a configuração. Nem o Hubble filma, no caso do telescópio espacial Hubble. O cara fez uma pergunta. Mas faz sentido? Sério, vamos pensar. Faz sentido? Ele perguntou, rapaz, o Hubble filma esse foguete chegando a essa altitude? E aí veja a resposta dele. Deixa eu tentar trazer para uma outra realidade. Existe óculos... O cara vai tentar trazer para outra realidade. Na realidade que nós vivemos, né, eu e você, terraplanista, nós que somos despertos, não funciona a fantasia realmente. Ele precisa levar para o mundo fictício dele, que é onde toda essa palhaçada funciona. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Para perto, não, aqui eu uso óculos. Existe óculos para perto, certo? Para você ver coisas de perto. E existe o óculos para longe, né? Aqui é mil. Faz sentido eu pegar o Hubble, que enxerga coisas bizarramente longe, para enxergar um foguetinho aqui chegando... Meu Deus, não tem argumento, cara, não tem argumento. Ele praticamente falou que não faz sentido pegar o Hubble, que na opinião dele foi feito para enxergar coisas muito longe. Eu pergunto, cara, esse aparelho não é um telescópio? O telescópio Hubble, pessoal, parte do mesmo princípio do que é qualquer telescópio. É a mesma ideia de funcionamento. Mas o físico, não teve a capacidade de simplificar para falar. É um físico, mas o cara não se faz compreender, rapaz. O cara não tem o argumento para poder chegar no público, para poder se fazer entender para a sua audiência. Eu não sei se é por medo, né, de se complicar ou de parecer muito popular, né? Porque a pessoa que tem esses status social, né, ele tem um certo receio de falar com um pouco mais de simplicidade. Eu acho que é por aí. Mas aí, quando a pessoa deixa, né, de agir com simplicidade, tendo conhecimento, né? Ele tem um conhecimento vasto, com certeza deve ter, mas por que não torná-lo mais acessível? E por que não falar com um pouco mais de veracidade, cara? Tocando nos pontos que seriam interessantes, que as pessoas gostariam de ouvir. Quem não gostaria de ouvir, cara, a verdade sobre o telescópio Hubble, de que realmente seria possível os cientistas manobrarem o satélite e mirarem o satélite Hubble para pegar as imagens desse foguete saindo da Terra. É lógico que seria possível. Agora, precisa eu, uma pessoa que não sou formado na área, chegar aqui e falar que isso é possível, porque um profissional não tem coragem de dizer algo simples como isso. É isso que irrita, cara. E o cara vem descartar a possibilidade e a falta de sentido que seria manobrar o Hubble para captar essas imagens, dizendo que não,
O Hubble é como se fosse um óculos, uma lente para uma pessoa que é míope. Só pode enxergar à distância. Ele não tem a capacidade, ou não é manobrável na questão do zoom. Não tem condições de você diminuir ou aumentar o zoom desse telescópio. Que telescópio é esse, cara? É o único telescópio do mundo, cara. Então que não se tem a capacidade de modular o zoom para mais ou para menos. Foi o que ele acabou de deixar claro aí. Vocês entenderam como não tem lógica, cara? As balelas científicas, os dados científicos. Vamos ouvir mais aí. Outra coisa, como é que você acompanha o foguete? Você vai segurar a câmera na mão? Não vai tremer? Não vai fazer nada? Mais um comentário interessante aqui, pessoal. Mais uma coisa que eu observei. Vamos lá, eu vou voltar aqui para vocês ouvirem, né? Oi, tudo bem? Bom, se você quiser aprender... Atentem para o áudio. Vocês estão ouvindo aí nitidamente? Daí eles mantêm uma... Então a pergunta é... A pergunta que eu quero fazer é essa. A animação, ela, segundo o profissional aí, está reproduzindo o ato na vida real. A ação na vida real, que seria o foguete subindo. E por isso nós escutamos o barulho da combustão, né? Por isso a gente escuta, né? Isso. Mas aí fica a pergunta. Se acontecesse, por exemplo, uma explosão. Se acontecesse uma explosão do foguete, a animação pararia no ato, automaticamente? Eu acredito que não, cara. É lógico que não. Mas isso ninguém questiona, né? Ninguém se questiona. É simples. A animação com certeza não está reproduzindo fielmente o que está acontecendo na vida real. Vocês entenderam?